Fala, Blaugranas! Matheus Norman para mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Barcelona. Foram 17 jogos do retorno que o Barcelona jogou no Campeonato Espanhol, com direito a 15 vitórias e 2 empates. Portanto, de 51 pontos possíveis nesse retorno, o Barcelona fez 47. É assustador. Foi 14 pontos a mais do que fez o Real Madrid no mesmo período, e justamente por isso, na virada do ano, nós estávamos 7 pontos atrás e agora nós estamos 7 pontos à frente, já com o título matematicamente confirmado. Para a galera que gosta de matemática, porque quando eu falava que não, pô, já acabou o campeonato, mas matematicamente, eu falo, eu não sou matemático, estamos aqui para falar de futebol, não é falar de matemática. Tu quer falar de seno, cosseno, tangente, numerador, denominador, multiplicação, divisão, é em outro lugar. Aqui não é para falar de matemática, falar de futebol. Mas até pra galera que gosta da matemática, agora não tem mais discussão. Agora o Barcelona já é o campeão do Campeonato Espanhol, campeão de La Liga. E não só de La Liga, tá? Porque hoje foi o título de La Liga, mas na temporada o Barcelona ganhou todos os títulos nacionais que disputou. Ganhou a Supercopa, a Supercopa não vale tudo isso. Ganhou a Copa do Rei, mas a Copa do Rei também. E aí ganhou o Campeonato Espanhol e não tem mais desculpa. O único time que no final da temporada pode olhar para o que fez e calcular que teve uma temporada melhor que a do Barcelona é o PSG, se ganhar a Liga dos Campeões. Porque, na minha humilde opinião, e isso aí é um debate para a gente fazer outro dia, se a Inter de Milão ganha a Champions, mas não ganha mais nada, eu não consigo dizer que ela fez uma temporada melhor que o Barcelona. Eu só consigo dizer que ela foi campeã da Champions. Percebe? Não ganha o Campeonato Italiano, não ganha a Copa da Itália, não ganha a Supercopa da Itália, não ganha nada. Ganha só a Champions, ganhou o campeonato mais importante, ganhou o torneio mais importante, mas não teve uma temporada melhor que a do Barcelona. Então, uma temporada de brutal sucesso, sem qualquer tipo de ressalva que possa ser feita, e que no primeiro ano de um treinador saiu bem melhor que a encomenda. Até eu, que sou extremamente otimista, não imaginava que o Barcelona ia desempenhar o papel da maneira que desempenhou nessa temporada. Até eu, que batia de frente com aquelas análises pessimistas de que o elenco era curto, não ia dar para competir. O Yamal é muito novo, ele não vai chamar responsabilidade. O Hansi Flick está no primeiro ano de trabalho, vai demorar para encaixar. Aquelas análises mais pessimistas, eu cheguei a escutar que o Barcelona ia terminar atrás do Atlético de Madrid, que o elenco do Barcelona era muito curto e que por isso terminaria atrás do Atlético de Madrid. Aquilo ali eu já achei mais do que uma opinião absurda, ali eu já achei um desrespeito com os jogadores do Barcelona, né? Mas mesmo sendo eu o cara que batia de frente com essas ideias que eu considero extremamente pessimistas, eu não imaginava que ia ser tão bom. Eu acreditava, e falei isso várias vezes, que o Barcelona era o favorito para ganhar o Campeonato Espanhol, mas que ia ganhar o Campeonato Espanhol, os 4 clássicos, a Supercopa, a Copa do Rei, ia ter os melhores jogadores do mundo, Yamal, Rafinha, Pedri, o Lewandowski, o artilheiro da temporada, não do Campeonato Espanhol, mas da temporada como um todo, é o que mais fez gols nas grandes ligas europeias. Cara, isso daí superou até as minhas expectativas, e eu sou um cara que não tem expectativas pequenas, não tem expectativas baixas. Então esse título é gigante, tá bom? Eu sei que o campeonato mais divertido, mais importante, mais chamativo, de maior força midiática, eu sei que é a Liga dos Campeões, mas não ganhar a Liga dos Campeões não significa ter tido uma temporada fracassada. A gente vai discutir isso daí muito mais em vídeos posteriores, nos vídeos de intertemporada, depois que essa temporada acabar e antes da próxima começar. Mas eu já quero adiantar aqui que, obviamente, ser eliminado da maneira que fomos na semifinal, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, mexe com o emocional do torcedor. Mas como analista, eu só posso dizer que essa temporada foi uma temporada de muito sucesso do Barcelona, e ganhar o Campeonato Espanhol é gigante. Você sabe o quanto é difícil ganhar o Campeonato Espanhol?
Então eu vou te dar um dado para exemplificar. Cristiano Ronaldo jogou uma década no Real Madrid e ganhou o Campeonato Espanhol apenas 2 vezes. É um campeonato muito difícil de vencer. E como o Hans Flick falou, e eu concordo, pontos corridos é o sistema mais honesto, mais justo de definir quem foi o melhor time de fato e o merecedor de levantar o troféu. Pontos corridos. No mata-mata, você pode não fazer uma temporada tão boa, mas ter um dia muito feliz, eliminar o adversário e bater campeão. Campeonato de pontos corridos não é assim. Quem tiver ao longo da temporada o maior nível de desempenho e de resultado vai terminar campeão. Por isso é tão difícil ganhar o Campeonato Espanhol. Porque das duas uma, ou você tem que ganhar do Real Madrid durante 38 rodadas, ou você tem que ganhar do Barcelona durante 38 rodadas. E o pior pro Atlético de Madrid, né? Você tem que ganhar do Real Madrid e do Barcelona durante 38 rodadas. Campeonato dificílimo de ser vencido. Hans Flick já ganhou na primeira temporada dele. Para a próxima temporada eu tenho expectativas ainda maiores. Tudo bem? E aí a galera faz a provocação. O elenco é curto, tá vendo? Falaram que o elenco era curto, papapá. E é justamente o segundo ponto que eu quero abordar aqui. Que no começo da temporada, e eu sei que no começo da temporada, na maioria das discussões eu tava sozinho. Eu lembro de fazer um vídeo sobre a saída do Gundogan, no qual eu dizia que eu estava de acordo com a saída do Gundogan. Naquele momento que eu gravo o vídeo, ainda não tinha sido divulgado que a saída seria grátis. Então naquele momento eu ainda acreditava que 10, 12 milhões de euros iam entrar nos cofres do Barcelona. Mas mesmo depois da saída de graça, eu ainda achava que era o melhor caminho a ser tomado. Que o Gundogan não tinha mais condições de ajudar o Barcelona nessa nova era de rejuvenescimento. O salário dele era muito alto, ele termina a temporada em uma queda muito significativa, enfim. E eu lembro que nesse vídeo em que eu falo sobre como foi acertada a decisão de se desfazer do Gundogan naquele momento da temporada, eu lembro que os comentários, em sua maioria, eram de que eu tava maluco, que eu tava defendendo Laporta, que eu era... Teve um que eu me lembro que eu achei sensacional, que eu recebia dinheiro da diretoria do Barcelona para manipular a torcida para ficar a favor do Joan Laporta. Teve um comentário que foi esse. E quem me dera se eu tivesse recebendo dinheiro, porque ninguém me paga. Eu falo aqui igual um desgraçado, fico aqui falando igual um maluco e ninguém me paga. Mas teve esse comentário lá. E eu acho que, à medida que o tempo foi passando, algumas das opiniões no começo da temporada, já no meio da temporada, dava para perceber que não eram opiniões tão absurdas. E que quem achava que em tudo havia desastre, estava sendo um pouco pessimista. Uma das opiniões que eu trouxe, e foi talvez a que mais me gerou desgaste ao longo da temporada, porque basicamente era uma opinião que tinha várias facetas, então todo dia aparecia alguém para discordar de um jeito diferente. Mas a minha opinião, que eu sustentei até o final, e eu acho que hoje se concretizou, é de que o elenco do Barcelona não era curto. Não era curto. Foi uma análise que surgiu no começo da temporada. Muita gente trazia pra mim, falava, não, nós estamos bem agora, mas nós não vamos ser campeão, porque o elenco é curto. Daqui a pouco a gente vai sentir falta de jogadores e não vai ganhar o campeonato. E eu sempre advoguei o contrário. E eu fazia a seguinte provocação: se o elenco do Barcelona é curto, qual é o elenco na Espanha que é bom? Porque pra mim o melhor elenco da Espanha é o do Barcelona. E aí vinha, e esse é o ponto que eu quero chegar. Não, pô, mas o Real Madrid tem o Mbappé, o Rodrigo, o Vinícius, e aí a galera forçava a barra, Endrick, Arda Güler, e eu falava, irmão, peraí, você tá confundindo elenco bom com elenco estrelado. O elenco do Real Madrid é estrelado, mas a maioria das opções de alto nível são para a mesma faixa do campo, o ataque. Inclusive são jogadores que têm características semelhantes. É um time que dificilmente vai conseguir, se perder peças importantes no meio e na defesa, repor. O Barcelona tem talento melhor espalhado entre o elenco.
Então, o Barcelona tem mais peças para substituir os seus titulares, embora não sejam peças estelares. Beleza? Os jogadores do Real Madrid são mais famosos, mas não necessariamente o elenco é melhor. Foi uma discussão que eu travei, é uma discussão difícil, é uma discussão que demora muito tempo para alguém dar o braço a torcer, mas vamos olhar agora no final da temporada? Eu acredito que todo mundo vai concordar com essa ideia. O elenco do Real Madrid é estrelado, mas não é bom. O elenco do Barcelona tem muitos jovens, desconhecidos, ou pelo menos que eram desconhecidos no começo da temporada. Mas é um elenco excepcional, é um elenco bem equilibrado. 2 contratações viram um elenco perfeito e não precisa ser perfeito para não ser curto. Dá para ter 2 ou 3 carências e competir para ganhar todos os títulos, que foi o que o Barcelona fez. O Barcelona não foi eliminado por falta de elenco. O Barcelona foi eliminado porque a Inter de Milão teve méritos, ao mesmo tempo que a gente deu uma dormida ali nos acréscimos do segundo tempo. Então é uma discussão que era importante a gente soltar. Um outro detalhe, quando a gente fala de o quanto esse título foi gigante, é a gente falar o quanto o espanhol foi pequeno. Não é à toa que os momentos mais emblemáticos, os gols mais importantes da história do espanhol, não são gols de título. São gols de se salvar do descenso, né? Os gols mais importantes da história do espanhol não são gols de título, são gols quando ele se salva do rebaixamento ou quando ele atrapalha o Barcelona de ganhar título. Os gols, pergunta pro torcedor de espanhol, qual é o gol mais importante que você viu do time? Ele nunca vai responder gol de título, ele vai sempre responder um gol que atrapalhou o Barcelona, por exemplo, o gol do Tamudo lá em 2007, e ele vai responder o gol que salvou o time de um rebaixamento. Por que eu estou falando disso? Porque a postura do espanhol foi condizente com o tamanho do seu time, foi uma postura pequena. Ligaram a irrigação do gramado depois que houve o apito final para os jogadores do Barcelona não poderem comemorar. Os jogadores do Espanhol começaram empurra porque os jogadores do Barcelona estavam comemorando. Ninguém estava provocando o Espanhol. O título do Barcelona não era uma disputa com o Espanhol, a disputa era com o Real Madrid, com o Atlético de Madrid em dado momento. O Espanhol nunca fez parte da briga pelo título. E começa o empurra para atrapalhar. E aí depois que aparta, ligam a irrigação. Na última vez que fomos campeões no estádio deles, a torcida invadiu para não permitir a comemoração. O Hansi Flick tem que pedir para todo mundo ir logo pro vestiário, porque já estava percebendo uma movimentação estranha dos ultras da torcida do Espanhol. Então, cara, é uma atitude de um time pequeno não entender que se o seu adversário foi campeão na sua casa, é porque ele mereceu ser campeão na sua cara. Eles não entenderam isso. E não entendem isso. E todas as vezes que o Barcelona jogar lá um jogo decisivo, vai ganhar, porque a diferença entre as equipes é gigantesca. E a torcida do Espanhol não vai ter outra resposta que não a violência. Coisa de time minúsculo. Tudo bem? Dito isso, a gente pode falar um pouco melhor sobre a partida como um todo. Eu vou falar bem brevemente, porque a análise do jogo em si interessa pouco. Hoje o mais interessante é a análise do título e da temporada. Mas vamos falar rapidamente da partida. O primeiro tempo, para mim, foi um primeiro tempo de um Barcelona sem fluidez. O Barcelona foi um time que ao longo da temporada viveu seus melhores momentos quando conseguiu encaixotar o adversário dentro da própria área. Então colocava o De Jong e o Pedri bem aqui na frente da área, o Lamine e o Rafinha nas pontas. Às vezes o Rafinha fazia o facão por dentro, o Baldé ou o Gerard Martin se projetava no bico da grande área. Você ficava com 2 jogadores na frente da área, 3 dentro da área e 2 aqui no bico da grande área. Geralmente o lateral, ou seja, o Baldé ou o Gerard Martin para fazer assistência e o Lamine Yamal para tentar uma jogada individual. Para onde o adversário tirasse a bola de dentro da própria área, caía no pé de um jogador do Barcelona, certo? No primeiro tempo não se conseguiu fazer isso. O que a gente conseguiu fazer com o Real Madrid, com o Inter de Milão, com o Atlético de Madrid, com várias equipes muito melhores que o Espanhol, no primeiro tempo não funcionou. O Espanhol, quando tirava a bola da sua área,
e poucas vezes o Barcelona pisou na área do Espanhol, ela sempre sobrava para um jogador que girava e puxava o contra-ataque. Girava e puxava o contra-ataque. Durante os primeiros 15 minutos, a sensação que dava é que o Espanhol ia ganhar o jogo. Porque criava oportunidade, saiu 2 vezes na cara do Chesney, uma chutou para fora, outro goleiro fez uma excelente defesa, e no 0-0 o time continuou competindo, mas o primeiro tempo não jogou bem. As chances que apareceram não foram chances construídas, foram chances avulsas, chances que o Leganés também vai ter num jogo. Porque você não precisa ser excepcional para construir as chances que o Barcelona construiu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barcelona voltou a ser Barcelona. Empurrou o Espanhol para dentro da própria área. Toda vez que não terminava em uma finalização, conseguia o pé de pressiona, recuperava a bola ainda no campo ofensivo. Mantinha 5, 10, 15 minutos de posse de bola rondando a área do adversário, até que o gol saiu. E o gol saiu numa jogada individual belíssima do Lamine Yamal, que a gente vai falar melhor posteriormente, certo? No final das contas, o jogo foi um pouco daquilo que a gente analisou lá no YouTube e na live pré-jogo aqui no Instagram. Uma partida em que a gente não ia ganhar com facilidade, não ia ser um passeio, nós não íamos meter 4, 5-0 no Espanhol na casa deles, numa partida que valia título. Mas apesar de não ser um jogo tranquilo, seria um jogo que o Barcelona iria vencer, porque a diferença entre as duas equipes é muito grande. A motivação, a correria, a tentativa de imposição física, isso iguala até certo limite. Depois é a técnica que resolve, é a qualidade que resolve, é a qualidade que define, e você teve a definição com o Barcelona no segundo tempo. Jogada do Yamal pro gol e depois assistência pro gol do Fermin, beleza? O Lewandowski, enquanto esteve em campo, mostrou que tá sem ritmo. Talvez hoje tenha sido um dos jogos menos participativos do Lewandowski na temporada. O Lewandowski já fez pivô no Rudiger e hoje ele não conseguiu fazer pivô no Kumbula. Então, claramente, sem ritmo por conta do retorno dele da lesão. Não é à toa que ele não jogou contra o Real Madrid, ele não está com ritmo de jogo. Muito provavelmente ele não entraria como titular hoje se o Ferran não tivesse tido aquele problema de apendicite. Então talvez o Lewandowski tenha entrado hoje como titular, não porque já estava na hora de voltar, mas porque um companheiro acabou tendo um problema que tem nada a ver com o futebol, que é apendicite, e acabou sendo operado. Eu acho que isso atrapalhou um pouco a construção do Barcelona. O Lewandowski, se tivesse fazendo um jogo do nível que ele já fez várias vezes nessa mesma temporada, fazendo o pivô corretamente, fazendo tabela com os companheiros, se apresentando na área para finalizar, sendo preciso nas finalizações, provavelmente o nosso primeiro tempo teria tido um resultado diferente, né? Ele sai no segundo tempo para o Dani Olmo jogar de falso 9 e não acho que o resultado foi tão positivo quanto naquela partida contra o Real Betis. Eu acho que aquele Barcelona que jogou com o Olmo de falso 9, meteu 5 gols no Betis, foi um caso muito específico. A gente precisa de mais testes para chegar a uma conclusão definitiva, mas nas tentativas posteriores o time não voltou a fluir da maneira que a gente gostaria, certo? O De Jong faz um jogo brutal de novo, e aí a gente tem que falar, e a gente tem que comentar, porque a gente comentou muito sobre o Pedri ao longo da temporada, e é justo. Mas desde que o De Jong se consolidou no time titular, recuperou a posição por méritos e não por nome, ele simplesmente está sendo um dos melhores meio-campistas do mundo também. O Pedri é o melhor e o De Jong está ali no top 5. Em desempenho, não quero saber de nome, eu tô falando de desempenho mesmo. Em nome, ele sempre foi, mas em desempenho fazia tempo que a gente não via o De Jong jogar o que ele vem jogando recentemente. O Hansi Flick parece ter encontrado o equilíbrio do funcionamento da dupla De Jong e Pedri. E hoje o De Jong jogou mais que o Pedri. Hoje, especificamente hoje, o De Jong jogou mais que o Pedri. Parecia que esse título tinha um significado muito especial para o holandês. E ele fez o time jogar. E ele foi eficiente, e ele foi importante, tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo.
certo? O momento em que provavelmente a partida se definiu, não que o Espanhol tenha tido grandes oportunidades. Vamos falar o português bem claro. Teve aqueles 15 minutos em que a gente tinha uma sensação de que o Espanhol estava inclusive melhor no jogo, depois a situação normalizou, e teve um lance no segundo tempo que o Espanhol teve uma excelente oportunidade. O lance teve impedimento marcado pelo Bandeira no campo, mas na repetição dá para perceber que não estava impedido. É um lance já ali, eu acho que faltando 20 minutos, 15 minutos para o apito final, tá 1-0 pro Barcelona. O Barcelona tá com o resultado na mão, mas ainda não matou o jogo. E aí aquela bola de bate-rebate, um jogador espanhol cabeceia pro meio, tem 3 caras em impedimento, mas nenhum deles participa do lance, e vem um outro jogador de trás e chuta na cara do Chesney. E aí o polonês fecha o ângulo muito bem, a bola sai para escanteio, o Bandeira levanta, foi marcado impedimento no campo, mas na repetição dá para ver que se sai gol, o VAR chamava para confirmar. E a gente poderia ter que esperar esse título acontecer no domingo, né? Então ali o Chesney fez a sua segunda defesa crucial para a vitória de hoje. Segunda defesa crucial para a vitória de hoje. E também tem que ser aplaudido. Jogou bem enquanto esteve em campo o Gerard Martin, jogou muito bem o Christensen, jogou muito bem o Eric Garcia, De Jong, Pedro, todo mundo jogou muito bem, Rafinha. Mas a gente tem que ter um patamar especial separado para o Lamine Yamal. A expulsão, o gol e a assistência, todos os lances cruciais da partida foram do Lamine Yamal. Foi o Lamine Yamal. Aquela foi uma das expulsões mais estúpidas que eu já vi num campo de futebol. Por quê? Às vezes tu agride o cara, não tô defendendo agressão, tá? Mas às vezes tu agride o cara, pega em cheio no nariz e o cara fica no chão sangrando. Tu vai ser expulso. Mas assim, aquela agressão, ela valeu alguma coisa. E eu não tô defendendo a agressão, tá? Em campo, não é isso que eu tô fazendo. É burrice em qualquer situação. Mas quando tu pega o cara em cheio, pelo menos tu pode dizer, haha, dei um soco na cara desse otário. E a expulsão do zagueiro do Espanhol é uma agressão em que ele não consegue pegar o adversário em cheio. Ou seja, ele nem teve a inteligência de não agredir, perdão. Ele nem teve a inteligência de não agredir e nem teve a precisão para agredir direito. Ou seja, uma das coisas mais estúpidas, burras e desnecessárias que eu vi no campo de futebol. E ele tentou agredir 2 vezes antes de acertar o soco na terceira. Porque a bola vai sair pela lateral, é só proteger. Só proteger que a bola vai sair pela lateral. O Lamine Yamal tenta vir pelo lado direito, ele dá a cotovelada, ele faz o gatilho da cotovelada, só que quando o braço passa no vazio, porque o Yamal trocou de lado, tentou ir pela esquerda, ele dá um soco no lado esquerdo, só que o Yamal desvia, e quando a bola já está em cima da linha, a bola não tá mais nem em disputa. Ela tá quicando em cima da linha, ela vai sair. O Yamal tá longe, não tem nem como ir na bola. O Yamal já desistiu do lance, ele dá outro soco. Ou seja, ele tentou 2 vezes, acertou a agressão na terceira. É um soco no peito, dói na hora, mas não machuca. E ele consegue ser expulso num lance totalmente gratuito. Uma das coisas mais burras que eu já vi ser feita num campo de futebol. E na hora o árbitro vê o soco, só que fica na dúvida se pegou ou se não pegou. Por isso que quando vai ser batido lateral, ele já para logo. Não bate. Porque ele quer dar ao VAR a oportunidade de revisar. Se o lateral for batido, o VAR não pode mais revisar porque a bola entrou em campo, né? Então o árbitro viu no campo. Pré-VAR, ele teria sido expulso. Só que, claro, o VAR criou uma nova dinâmica em que a arbitragem se esconde de alguns lances cruciais e prefere dar uma segurada no apito para esperar o VAR chamar e avisar, né? Então, meus amigos, é o tipo do lance que sem VAR já era burro, porque o árbitro viu e teria expulsado. Com VAR, pior ainda. Uma das coisas mais estúpidas que eu já vi no campo de futebol. Por isso que ele é zagueiro do Espanhol, né? Por isso que ele não é zagueiro de uma grande equipe, como por exemplo o Clube do Remo, Paysandu,
alguma equipe aí, o Vila Nova, não. Ele acaba, o Vitória da Bahia, nunca vai conseguir, vai passar o resto da vida sendo zagueiro do Espanhol, não é isso? Mas além de ter sido uma figura crucial no lance da expulsão, o gol que o Yamal faz me permite dizer que ele lembra cada vez mais o Messi. Eu sei que a forma de conduzir a bola, a personalidade também, é muito parecido com o Neymar. O jeito, se você olhar o Yamal jogando, inclusive algumas pessoas já fizeram isso, inverte o ângulo da filmagem, aonde você vê o cara, a perna esquerda que o cara tá conduzindo, vai conduzir com a perna direita. Já teve lances desse tipo, em que a galera, já teve vídeos desse tipo que eu já vi na internet, em que o cara inverte a perna do jogador. Você vê o Yamal com a perna invertida, a mesma coisa que tá vendo o Neymar. Isso é fato. Só que a forma que ele tá escolhendo definir as jogadas está muito parecido com o Messi. A maneira que ele tá finalizando, a maneira que ele tá puxando para dentro para buscar a perna esquerda e colocar a bola na lateral da rede do outro lado, ele tá muito parecido com o Messi. E ele evoluiu muito o nível de finalização dele ao longo dessa temporada. O que me leva a dizer o seguinte, meus amigos, o Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, mesmo tendo 17 anos. Ele é o melhor jogador do mundo, mesmo tendo 17 anos. E ele conseguiu ser alçado a esse patamar nos últimos 3 meses, quando tivemos os maiores jogos, os jogos que decidem a temporada. Nos clássicos da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol, no gol do título do Campeonato Espanhol hoje contra o Espanhol, nas semifinais contra a Inter de Milão, no momento crucial da temporada, o Yamal se consolidou como o melhor jogador do mundo. E a tendência, pelo que a gente percebeu ao longo dos últimos meses, é que ele só melhore, porque ele melhora muito rápido. Ele não é o tipo do jogador que tu vê com 20 anos, se esse moleque melhorar a finalização vai ser brabo. E aí com 22, tá vendo? Melhorou a finalização. Não. Tu fala em janeiro, o Yamal tem que melhorar o chute. Em março, ele tá chutando a bola na lateral da rede. Ele ainda precisa melhorar o 1 contra 1 contra o goleiro. Ele ainda, quando sai na cara do gol, tem uma certa dificuldade. Mas a finalização de média e longa distância dele, eu já não sei mais como que ele pode melhorar. Porque ele já tá botando a bola no ângulo, na lateral da rede, com força. Meus amigos, novo, 17 anos, mas já é o melhor jogador do mundo. Melhor que Mbappé, melhor que o próprio Rafinha, melhor que Vinícius Júnior, melhor que Haaland, melhor que qualquer um. Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo no momento, e a tendência é que na próxima temporada o gap cresça, a diferença aumente, que ele seja ainda melhor, enquanto os seus principais concorrentes já estão vivendo o seu auge. É um moleque assustador e tá vivendo a sua melhor fase goleadora, né? Tá vivendo a sua melhor fase goleadora. Ele tem procurado menos a assistência, não parou de dar assistência, mas ele tem procurado menos a assistência e tem sido um pouquinho mais egoísta. Quando ele errar, a galera vai dizer tinha que ter tocado a bola, mas quando ele acertar vai valer a pena os lances que ele errou. Jogador de ataque tem que estar preparado para errar. Se você for jogador de ataque e tiver medo de errar, você não serve para ser atacante. Vai virar zagueiro, que lá você pode tomar sempre a decisão conservadora. Vire lateral. O atacante tem que estar pronto para chamar a responsabilidade e errar até que ele acerta. Quanto mais vezes acertar, melhor. Mais vezes ou outra vai errar. Então, eu vejo o Yamal procurando menos a jogada da assistência, porque ele tá chamando mais a responsabilidade, buscando a finalização. E aí, em alguns momentos a gente vai ver e vai falar, pô, agora era melhor ter tocado, porque quando ele finalizar não vai ser gol, mas quando ele fizer gol, ninguém vai questionar jamais a decisão que ele tomou. Tudo bem? Esperemos a próxima temporada. Eu acho que a gente vai ver um Yamal ainda melhor. E por isso eu acho que a gente vai ver um Barcelona ainda melhor. A gente vai ter mais vídeos para falar de ajustes que o time deve fazer e pode fazer. Mas deixa eu trazer um dado para ti. O Barcelona tem 97 gols só no Campeonato Espanhol. Faltam 2 rodadas.
Grandes chances do Barcelona superar a barreira dos 100 gols. Só no Campeonato Espanhol. Apesar desse último mês ter sido um mês de recuperação para o Lewandowski, o Ferran Torres entrou e o time continuou fazendo a mesma quantidade de gols que fazia com o polonês. Mostrando que, se o Yamal e o Rafinha estiverem bem, não faz muita diferença quem é o centroavante. A gente vai fazer 3, 4 gols por jogo do mesmo jeito. Esperemos o time passar dos 100 gols. É algo que está muito perto de acontecer. Tudo bem? Tudo que eu queria falar, eu já falei. Então bora para as perguntas que vocês mandam aqui na caixinha. Primeira pergunta. ADM, você acha que o Lamine pode vencer a bola de ouro ainda nessa temporada? Já me foi perguntado isso várias vezes e eu dou sempre a mesma resposta. Sim, pode. Para mim, o melhor jogador da temporada foi o Rafinha. Mas o melhor jogador dos últimos meses da temporada foi o Lamine Yamal. E a gente sabe que essas premiações individuais, elas costumam ignorar o começo das temporadas. O que o cara faz nas primeiras 30 rodadas valem menos do que aquilo que é feito nas últimas 8. O que o cara faz até as quartas da Champions vale menos do que aquilo que é feito da semifinal em diante. A gente sabe como funcionam as premiações individuais. Elas costumam colocar menos peso no que acontece na maior parte da temporada e nos últimos 2 meses os votos são decididos. Então, para mim, na temporada o melhor foi o Rafinha. Mas nos últimos 2 meses da temporada, que é o que mais vale para as premiações individuais, o melhor foi o Lamine Yamal. E o Lamine Yamal ele tem, meus amigos, um trunfo à sua disposição para ganhar a premiação individual, que é poder ser campeão com a seleção. Essas premiações individuais, título com a seleção, vale muito. Tem aí a Nations League, não tem o mesmo peso de uma Euro ou de uma Copa do Mundo, mas numa votação acirrada, como deve ser a votação dessa temporada, porque não tem um claríssimo favorito, ganhar a Liga das Nações, sendo decisivo justamente no último palco, antes da votação acontecer, eu acredito que vai pender a balança a favor do jogador de 17 anos, que vem para bater um recorde, se ganhar a bola de ouro, de ser o jogador mais jovem a receber a premiação, ficando atrás, superando, o recorde do Ronaldo Fenômeno, né? Então, a gente tem aí, sem dúvida alguma, a chance do Yamal ganhar a bola de ouro, não tenho a menor dúvida disso, mas é uma premiação bastante imprevisível. Eu, se pudesse escolher o melhor jogador da temporada, escolheria o Rafinha. Mas eu vejo o Yamal como um candidato hoje à frente do Rafinha para essa premiação. Eu vejo... Deu uma dor aqui. Eu vejo o Yamal à frente do Rafinha para essa premiação em específico, porque é uma premiação que a gente sabe que privilegia os últimos meses da temporada e desempenho com seleção. E isso, o Yamal está à frente de qualquer um. Aqui uma pergunta que é polêmica, né? Você acha que a falta de cera contra a Inter de Milão serviu de lição? Porque no final do jogo de hoje o Yamal estava levando a bola para o escanteio. Acredito que sim. E isso faz parte de você ter um time jovem, né? Eu só quero fazer uma ressalva. Muita gente fala, aquele lance do Yamal que ele chuta na trave. Se ele leva para o escanteio, a gente teria se classificado. Eu discordo da análise do lance, porque aquele lance termina em lateral para o Barcelona. O Yamal chuta, a bola pega na trave, a zaga da Inter tira para lateral, o Barcelona continua com a bola, perde a bola e aí sim você vai ter a posse voltando para a Inter de Milão e depois o gol que a gente não precisava nem tá lembrando aqui, não sei porque tu perguntou, maldito, né? Mas, sem dúvida alguma, furar a bola, amarrar o jogo, não deixar o jogo correr, fazer falta, picotar a partida, isso daí o Barcelona poderia ter feito naqueles minutos depois do gol do Rafinha. Entre o gol do Rafinha e o apito final foram 6 minutos. O Barcelona poderia ter feito aquilo, né? Mas isso daí é o tipo de coisa que o time ganha com o tempo. Esse é um time muito jovem. Esse é um time que jogou a sua primeira semifinal de Champions. Quem já tinha jogado uma semifinal de Champions
não pelo Barcelona, por outras equipes, tinha sido Lewandowski, De Jong e Christensen. O De Jong pelo Ajax, o Lewandowski pelo Bayern de Munique e o Christensen pelo Chelsea. E o Ter Stegen pelo próprio Barcelona. O resto estava vivendo a experiência de jogar uma partida dessa magnitude pela primeira vez. Certo? Então, faz parte das dores do crescimento. Depois que ganhar a primeira, vem a segunda e a terceira. E eu acho que o Barcelona tem tudo para ganhar a primeira já na temporada que vem. Quando vai ser a entrega do título? No caso, a entrega do troféu. Domingo, na partida contra o Villarreal. Os jogadores do Villarreal vão fazer o famoso passilho, aplaudir os jogadores do Barcelona, e ali vai ser entregue a taça do Campeonato Espanhol. Ainda não está oficializada a data do trio, né? Quando os jogadores saem no trio, com as taças na mão, mostrando para a torcida, isso ainda não está oficializado. Mas a entrega da taça vai ser domingo. Gostei do jogo do Christensen. Parecia que estava em todo lugar no campo, jogou muito bem. É verdade. Eu até fiz esse comentário na live durante o jogo, né? Os assinantes aqui da página tem live durante o jogo, em que a gente comenta as jogadas. E eu faço essa ressalva em que parecia que o Christensen tinha sido orientado pelo Flick a se movimentar mais dentro do campo sem a bola do que o Íñigo Martínez, porque são jogadores de características diferentes. O Christensen é mais leve, ele consegue cobrir mais espaço que o Íñigo. O Íñigo é um jogador um pouco mais parado, ele compensa a falta de movimentação com inteligência. O Christensen também tem a inteligência, e no campo de ataque, muitas vezes ele aparecia para fazer a falta ou para tomar a bola. Muitas vezes na lateral esquerda, ele apareceu cobrindo o Araújo. O Christensen estava girando muito dentro do campo. E depois que o Christensen sai, para confirmar a minha ideia, que foi uma orientação do Flick e não uma decisão do próprio atleta improvisando dentro da partida, quando o Cubarsí entra, ele faz a mesma coisa. Talvez a gente já esteja vendo alguma mudança de proposta do Hansi Flick para a próxima temporada a gente sofrer menos gols nos grandes jogos, né? O Barcelona teve muitas vitórias por 1-0, 2-0, principalmente nessa segunda metade da temporada, mas nos clássicos, jogos contra o Atlético de Madrid, jogos contra a Inter de Milão, a gente sofreu muitos gols. Quem sabe ele já não estava testando uma outra proposta de organização defensiva, em que ao invés de recuar, ele pede para o zagueiro ir mais à frente, colar mais ainda na linha de meio campistas. Primeiro ano do Flick trabalhando com o Barcelona, a gente fez uma temporada quase perfeita, mas a gente não podia esperar a perfeição no primeiro ano de trabalho do treinador. A tendência é que a próxima temporada ele faça ajustes que ao longo da temporada atual não foi possível, porque todo jogo era uma final. O Barcelona entrou muito pressionado essa temporada. Por conta da falta de títulos na temporada passada, a temporada atual era de muita pressão. Agora, a gente já pode mexer um pouco mais na equipe ao longo dos jogos, porque a gente já sabe quem são os melhores jogadores para cada posição vindo do banco de reservas, algo que na temporada atual o Flick não pôde fazer. Certo? Então, a próxima temporada, a tendência é ser melhor. Se o primeiro ano do Flick já foi excepcional, o segundo, a tendência é ser melhor. Daqui uma observação interessante, né? Barcelona campeão de La Liga, 100 pessoas na live. Barcelona eliminado na Champions, 800 pessoas na live. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que tem muita gente que torce na Champions. O cara fala, eu torço pro Barcelona. Beleza, mas qual foi o último jogo que tu viu? Ah, Champions. Passar essa moto aí. Pô, irmão, mas da Champions pra cá já teve clássico, já teve jogo do título, já teve um monte de partida. Não, mas isso daí eu não ligo não. Eu ligo pra Champions. É o que eu chamo de torcedor de Champions, não torcedor do time. E existe. E eu não condeno. Cada um torce da maneira que preferir. Mas tem o torcedor de Champions e tem o torcedor do time. O torcedor do time, não importa a competição, ele acompanha e torce. O torcedor de Champions, ele não liga. E ele tem orgulho de dizer que pra ele não vale nada, só vale a Champions. Aí é o resultado que numa live
pós-Champions, a gente sempre tem uma audiência maior do que uma live pós-campeonato espanhol. E aí tem um outro atenuante. Todo mundo sabia que o Barcelona ia ser campeão. O jogo de hoje foi só a confirmação matemática. Então eu nem acho que a expectativa para o jogo de hoje era tão grande. Eu acredito que no clássico, e ali a gente bateu uma audiência melhor do que está batendo hoje, a gente teve muito mais expectativa e por isso muito mais audiência. ADM, você viu que no fim do jogo o Yamal foi logo pro vestiário, nem participou do festejo? Eu não sei se ele queria muito ir no banheiro, porque às vezes acontece. Ele já tá se segurando ali pra... E aí a oportunidade veio, ele foi embora logo. Não sei. Ou se foi uma orientação do Hans Flick. O Hans Flick pode ter dito pros jogadores, galera, apitou, a gente sai do campo para comemorar no vestiário, que é para evitar cenas lamentáveis da torcida invadindo, como foi 2 anos atrás. E aí o Yamal foi um dos poucos que atendeu a orientação do treinador. Não sei qual foi o dos casos, mas de uma forma ou de outra eu acho uma informação um pouco importante. Se ele saiu do campo porque queria fazer cocô, se ele saiu do campo porque queria urinar, se ele saiu do campo porque o Flick mandou, se ele... tanto faz. Não faz a menor diferença, né? Eu acredito que, no entanto, eu acredito que foi uma orientação do treinador, porque logo depois o Flick entra no campo e começa a chamar a galera que tá comemorando. Bora, bora. E quando a galera não escuta ele, ele começa a gritar. Ele começa... Sale! Sale! E empurra. Ele empurra um segurança, ele quase derruba um segurança que tem 3 vezes o tamanho dele. E aí a galera percebeu que ele tava falando sério e todo mundo saiu, né? Depois que já tinham ligado o irrigador, já tinha tido confusão, ele deu uma escroteada geral. Talvez o Yamal tivesse sido o primeiro a atender ao pedido do treinador. Isso daqui é um comentário que é verdadeiro. Tem 2 comentários aqui provocando o Real Madrid, mas que são verdadeiros. São constatações. O Felipe fala que o Cristiano Ronaldo em 9 anos ganhou o Campeonato Espanhol 2 vezes. O Lamine Yamal em 3 temporadas já ganhou 2 vezes. É verdade, né? É verdade. O time do Real Madrid na época do Cristiano, ele era um time montado para mata-mata. Pontos corridos eles tinham uma dificuldade brutal, porque pontos corridos exigia muita regularidade. E eles só conseguiram isso uma vez com o Mourinho e aí depois uma segunda vez com o Zidane. Nesse meio do caminho, eles ganharam mais Champions do que La Liga. Por quê? Campeonato de pontos corridos, você precisa ter uma regularidade e um elenco para rodar melhor que o seu adversário. E o Barcelona era melhor que o Real Madrid naquele período. Só que quando ele encaixava o contra-ataque, o contra-ataque do Real Madrid naquela época do Cristiano e do Bale era brutal, com Casemiro na frente da área, Toni Kroos e Modric para fazer a puxada de contra-ataque, Deus o livre. Ali era um time muito perigoso no mata-mata. Nos pontos corridos eles tiveram um pouco de sucesso. Eu acho que foi justo. Eu acho que nesse período o Barcelona fez por merecer a dominância que teve a nível de pontos corridos, embora no mata-mata não tenhamos conseguido tantos títulos assim, né? A segunda provocação que mandam aqui, e eu acho que é justo ler, é que o único título do Real Madrid esse ano foi a Inter eliminou o Barcelona. E é verdade. Para não dizer que o Real Madrid essa temporada só comemorou aniversário, quem quiser fingir que aquela vitória contra o Pachuca é título, porque ganhou o Intercontinental, pode fingir. A gente sabe que não é verdade. Quem quiser fingir que aquela vitória contra a Atalanta na Supercopa Europeia, logo no início da temporada, é um título, pode fingir, fica à vontade. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que existem 3 títulos de primeira importância: Campeonato Nacional, Copa Nacional e Liga dos Campeões. Abaixo deles vem a Supercopa Nacional. Especificamente na Espanha, a Supercopa tem uma importância significativa. Depois é que começa você a olhar para os outros títulos menores. Eu acho, inclusive, que Supercopa da Europa e Intercontinental vale quando é para completar sextete, coisa que o Real Madrid nunca conseguiu, né? Nunca teve nenhuma tríplice coroa, quanto mais um sextete.
Eu acho que vale quando é para completar sextete. Agora, quando são os teus únicos títulos na temporada, ninguém pode se apegar a esses troféus para dizer que a temporada foi boa. Então eu acho que é justa a observação. A única comemoração do Real Madrid na temporada foi quando o Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão. Nem a competência para nos eliminar eles tiveram. Porque às vezes tu comemora porque tu ganhou do rival. O Real Madrid comemora porque ganharam do rival. Não foi ele que ganhou, alguém ganhou. Aí eles comemoraram. Uma temporada para colocar no chão, para trazer de volta para a realidade, para deixar humildes aqueles que eram os mais arrogantes quando a temporada começou. Aqui uma pergunta que eu achei interessante. Christensen hoje ganhou a preferência na frente do Araújo de vez? Eu acho que já tinha ganhado. Eu acho que já fui falando disso na live pré-jogo e lá no vídeo no YouTube. Já estamos falando disso há um tempo. Característica de jogo do Araújo é uma característica que não encaixa muito bem no sistema do Flick. Não é à toa que até quando o Araújo teve oportunidade como titular, ele foi substituído nos jogos que estavam apertados, porque o time precisava de mais qualidade na saída de bola e ele não tem essa característica. Chegou um momento da temporada em que o Eric Garcia tinha prioridade em relação ao Araújo. Nessa reta final, o Christensen, fisicamente bem, eu acho que ele assume essa dianteira. Ele está à frente do Araújo e na janela de transferências, muito provavelmente, se for para vender alguém, vai ser vendido o Araújo. Palpite, não é informação. Durante a janela de transferência a gente vai saber. Beleza? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar fazendo live para as duas últimas rodadas. Principalmente a partida contra o Villarreal merece uma live, porque é a partida em que o troféu vai ser entregue. E eu aguardo vocês aqui pra gente curtir junto esse momento que já não é mais de briga pelo título, porque o título já foi vencido, mas é o momento de aproveitar a nossa vitória. Por hoje, a gente encerra. Um abraço a todos. Tchau, tchau.